E se você estiver ignorando aquilo que Deus colocou dentro de você para salvar, ajudar e transformar outras pessoas, herdeiros do reino, a paz do Senhor, eu quero, nesta manhã, então, dar continuidade à nossa leitura diária, Escola Bíblica Dominical, com a lição de número 10, com o tema da lição Espírito Santo, o Capacitador. Nesta manhã, nós estaremos fazendo a leitura da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. A igreja de Corinto ali, nós estaremos lendo Coríntios capítulo de número 12, versículos 4 ao 7. Vamos à leitura, onde o texto nos diz: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então, texto sagrado da palavra do Senhor nosso Deus, em que nós vimos aqui o apóstolo Paulo orientando, instruindo a igreja de Corinto, da cidade de Corinto, falando a respeito dos dons do Espírito, em que há essa diversidade de dons espirituais, mas nós vimos que é o Espírito que divide, ou melhor, que faz essa distribuição dos dons a cada um de nós com um propósito específico, em que todos cheguem, cresçam dentro da vontade de Deus e fazendo aquilo para o qual Deus nos chamou, que é executar a sua obra. Então nós vimos que o texto nos diz que existem diferentes dons, mas o mesmo Espírito é o mesmo Espírito que opera tudo. Existem diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem também diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. E aqui, mais uma vez, nós conseguimos entender aqui a atuação da divindade, das pessoas da divindade, operando tudo em todos. Por exemplo, quando nós olhamos o versículo de número 12, o versículo de número 4, o que ele diz? Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, aqui nós encontramos a atuação da terceira pessoa da Trindade. No versículo de número 5, diz: existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, nós vemos aqui a atuação do Filho, né, de Jesus como Senhor. Já no versículo de número 6, o texto diz: e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, nós enxergamos aqui, é possível nós enxergarmos aqui a atuação das três pessoas da divindade, poderíamos dizer, na administração da distribuição dos dons espirituais. E quando nós enxergamos essa verdade, ativa uma verdade profunda no nosso ser. E nós chegamos a uma conclusão e uma pergunta. Você não foi criado por acaso, nós não fomos criados por acaso. Deus nos criou com objetivo. Deus te criou com um objetivo profundo. E esta colocação que Deus coloca dentro de nós, esses dons, não é para o nosso ego, também não é para os nossos status e também não é para a comparação. Comparar um ao outro para saber quem tem mais poder, quem mais realiza milagres. Não é isso. Não é. Deus colocou com propósito. E o texto é muito claro que quando nós olhamos no versículo de número 8, ele diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. E a outro,
poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e eles a distribuem individualmente a cada pessoa conforme deseja. Existe então esta diversidade, essa distribuição conforme o desejo do Espírito Santo, com objetivos específicos para que nós assim as utilizemos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, ou seja, o dom do Espírito Santo nas nossas vidas resolve problemas, o dom edifica pessoas, o dom do Espírito tem propósito no corpo de Cristo. E quando nós entendemos isto, nós entendemos e logo vem a pergunta no nosso cérebro. Estas palavras, não efetivamente uma pergunta, mas vem a palavra que traz conforto a nós, traz segurança. Existe sempre uma sobrevivência na pessoa de Cristo, né? Existe sempre um propósito. Então, o seu dom resolve problemas, o dom do Espírito Santo ele edifica pessoas, o dom do Espírito Santo tem propósito no corpo de Cristo. Então, nosso cérebro primitivo, ao ouvir isso, ele ativa esse gatilho de sobrevivência, propósito e pertencimento. Nós sobrevivemos na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo nós existimos com um propósito para realizar aquilo qual Ele nos chamou. E cada um de nós, Deus revela para que nos chamou, para executar no corpo. Fazemos parte do corpo de Cristo para realizar determinada atividade com o objetivo do crescimento do corpo, né? E Deus responde às três nesse texto. Você pertence ao corpo, né? Você tem uma função e você foi equipado por Deus. Então, vejamos aqui que quando somos o corpo, nós somos um membro. Se somos um membro do corpo, todos os membros do corpo existe uma função. E se somos membros do corpo, existe uma função para nós como membros, Deus nos equipou para executar aquela função para a qual nós somos chamados. Então, o que nos resta aqui, se nós somos um membro e estamos ligados no corpo de Cristo, é melhor, às vezes, nós ficamos nos comparando uns aos outros. Então, a palavra dessa manhã é: pare de se comparar. Você não é igual a outra pessoa, a um membro do corpo, e nem o outro membro é igual a você. Cada um foi chamado para executar uma tarefa com propósito, com objetivo. Então, pare de se comparar, pare de se diminuir. Você não é inferior ao outro, né? Você não é inferior. Então, aquilo que Deus colocou em você não é pequeno, é necessário. É necessário para a nossa sobrevivência, é necessário para o crescimento da obra. Descubra então, desenvolva e use o dom que Deus colocou em você. Qual foi o dom que Deus colocou em você? Descubra ele. E ao você descobrir, se você não consegue identificar ainda, peça a Deus para que Deus revele a você qual é o dom para o qual Ele te chamou, o dom que Ele distribuiu para você exercer para o crescimento da sua obra. Então, olha, porque quando cada pessoa ativa o que recebeu de Deus, o corpo inteiro se fortalece. Então, a pergunta para você nesta manhã é: qual dom Deus já colocou em você que ainda está adormecido? Deus colocou um dom em você e esse dom ainda está adormecido? Ou você está exercendo, está executando? Que nesta manhã nós entendamos que cada um de nós fomos chamados com objetivos, recebemos dons para executar na obra do Senhor nosso Deus, para que então as nossas vidas, a vida da igreja, seja cheia do poder de Deus, seja revestida do Espírito Santo e que a obra do Senhor seja executada. Então, existe um dom de Deus em você, que talvez ele está adormecido ainda e você não está executando, você não está fazendo uso do dom que Deus colocou. Então, nesta manhã, seja despertado por esta palavra e saiba que existe um dom de Deus aí dentro de você. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo continue falando conosco, que nós entendamos que é necessário realizarmos a obra do Senhor nosso Deus. Eu quero orar com você e orar por você, mas antes peço que compartilhe essa mensagem
com pessoas que você entende que é merecedora de ouvi-la, assim como nós estamos ouvindo nesta manhã. Vamos orar. Bendito Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por ouvir a Tua palavra nesta manhã e saber que existem dons que o Senhor colocou nos nossos corações e que existe a oportunidade para trabalharmos e que existe a necessidade para executarmos, ó Deus eterno, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor neste dia, abre os nossos corações, que haja morada do Teu Santo Espírito e que nós venhamos de fato executar aquilo o qual o Senhor nos chamou para fazer. Isso nós fazemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.